E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre calorimetria, a aplicação gráfica de calor latente e calor sensível. Eu quero que você preste bastante atenção nas coisas mais importantes que você deve interpretar no gráfico. Nós vamos nos deparar com contas muito grandes. Pode ser que tenha contas muito grandes, né? Mas pode ser que tenha algum professor enxerido, que não sei quem é, que possa usar um gráfico de aquecimento ou de resfriamento de determinado objeto para você estar calculando a quantidade de calor total. Então eu vou estar explicando a vocês bem devagarzinho a partir de agora. Veja só como é que vai funcionar a análise gráfica. Eu quero que você pegue seu caderno, seu lápis ou sua caneta e faça as seguintes anotações. Então, veja só o seguinte. Um gráfico, ele tem um eixo Y e um eixo X. O eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. A intersecção entre esses dois eixos a gente vai chamar do zero. O zero para o Y e o zero para o X, porque são coordenadas bidimensionais. Como assim bidimensionais? No eixo Y, nós vamos usar a temperatura em graus Celsius. E no eixo X, o tempo. Agora, a unidade do tempo pode ser qualquer um, pode ser minutos, pode ser segundos, certo? Contando que a unidade seja o tempo. Vamos usar o exemplo do gelo. O gelo que eu usei na primeira videoaula desse assunto. A temperatura inicial do gelo era -5, ou seja, -5 abaixo de zero. Depois de certo tempo, essa temperatura foi subindo, chegou em zero. Só que também o tempo foi passando. Ou seja, essa linha que indica aquecimento do gelo em função do tempo, ela tem que ser uma linha mais ou menos assim. Depois de um certo tempo, o gelo, que era -5 graus, ele esquentou e ficou em zero. Beleza, pessoal? Aí eu fiz uma pergunta para vocês. Qual foi essa pergunta? Se o gelo ele fez essa mudança de temperatura, minha pergunta foi: o gelo ele deixou de ser sólido? Não, pessoal. Nessa primeira parte aqui, ó, como o gelo não... Deixa eu voltar de outra cor. Deixa eu botar aqui verde. Como o gelo ele não mudou de estado físico, a gente diz que aqui está presente um calor sensível. Beleza, pessoal? Eu não sei se vocês lembram também, mas nessa videoaula eu tenho transição entre gelo e líquido, ou seja, eu tenho os dois juntos ao mesmo tempo dentro do copo. Aí cabe nós interpretar que durante esse intervalo aqui, ó, de tempo, eu tenho um tempo específico para que todo o gelo derreta. Ou seja, vamos interpretar aqui o gráfico. Então eu tenho gelo, eu tirei da geladeira, -5 graus Celsius, botei em cima da mesa, dentro de um copo, aí a temperatura foi subindo, começou a derreter. Ou seja, aqui eu tenho, aqui, nesse círculos em amarelo, eu tenho transição de líquido em... Eu tenho transição de sólido em líquido. Ou seja, eu tenho mudança de fase. Então aqui a gente tem um calor latente. Vocês lembram a definição de calor latente e sensível, certo? Então, nós estamos entendidos até aí, viu, pessoal? Então, ó, essa primeira parte é o gelo, ele não deixou de ser gelo, ou seja, calor sensível.
porque leva em consideração a variação de temperatura, ó. -5, temperatura inicial, 0, temperatura final. O gelo, quando chega em temperatura 0, ele começa sua mudança de fase. Essa mudança de fase, por completo, ela leva um certo tempo. Então eu estou supondo que seja esse período aí indeterminado. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que nesse círculo amarelo eu tenho o tal calor latente, certo? Eu não sei se vocês lembram no vídeo, mas eu acendi o fogo e a temperatura começou a subir da água líquida, certo? Vamos supor que eu peguei gelo e botei no fogo para fazer o leite de minha filha. Essa temperatura começou a subir depois de um certo tempo. Vocês lembram que a temperatura lá em determinado momento, que eu usei no exemplo da aula anterior, era 65 graus Celsius, certo? Então, num determinado tempo, eu tenho essa temperatura. Aí eu fiz a pergunta novamente a vocês. De 0, ó, veja só, 0, saiu de 0. De 0 até 65. A água, ela deixou de ser líquida, ela mudou de fase? Não. Se ela não mudou de fase, a gente tem aqui um terceiro tipo de calor, só que é um calor sensível. Certo, pessoal? Então, só nesse pequeno exemplo, presta atenção, só neste pequeno exemplo, eu tenho um calor sensível para o gelo, eu tenho um calor latente, transição entre sólido e líquido, e eu tenho outro calor sensível, só que agora é para água líquida. Aí você está olhando e se perguntando, eu vou usar tudo isso? Vai, porque a questão vai perguntar, ela vai perguntar qual a quantidade de calorias necessário para mudar gelo de -5 em água a 65 graus Celsius. Então o que é que você vai fazer? Primeiro você tem que identificar os calores, um sensível para o gelo, um latente, transição gelo-água e um sensível para água. Eu não sei se vocês lembram, mas a equação do calor sensível é mCt, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. E a equação do calor latente é a massa vezes o calor latente. Tá certo, a massa vezes o calor latente. Então, pessoal, a quantidade de calorias totais para aquecer gelo -5 até água 65 é a soma desse calor sensível mais esse calor latente mais esse calor sensível, certo? Então a quantidade de calorias totais nesse exemplo é um primeiro calor sensível, que eu vou botar aqui mCt, o primeiro calor sensível, mais o calor latente, mais o segundo calor sensível, mCt. Certo, pessoal? Então, ó, esse calor aqui, ele é do gelo. Então, o que é que nós temos que estar buscando na questão? Massa de gelo, calor específico do gelo, variação de temperatura do gelo. Esse mL, calor latente, ele é a transição de gelo e água líquida. Então, o que é que eu tenho que estar buscando na questão? A massa de gelo, que na realidade já foi usada, é essa daqui. E o calor latente de fusão. Vocês lembram? Fusão, transição entre sólido e líquido. E esse terceiro tipo de calor aqui é a massa, que na realidade já foi usada. Esse calor específico aqui é da água. Esse é da água líquida, que é diferente da do gelo. Então você vai ter que estar aprendendo a ler essas coisas.
e a variação de temperatura da água líquida, certo? Agora perceba uma coisa, meus queridos e minhas queridas, com relação à temperatura. Então aqui, ó, variação de temperatura do gelo. Variação de temperatura do gelo, segundo esse exemplo, ele tá bem aqui, ó. Deixa eu botar aqui dessa cor. Variação de temperatura do gelo. A temperatura inicial é -5 e a temperatura final é 0. Variação de temperatura da água. A temperatura inicial da água é 0, tá vendo? Bem aqui, 0, e a temperatura final é 65. Então vocês têm que se dar o trabalho de fazer essa interpretação. Beleza, pessoal? Esse gráfico aqui, ele é classificado como curva de aquecimento. Isso quer dizer que eu também posso ter o contrário. Eu posso fazer essa leitura também, estudando a curva de aquecimento. Eu posso pegar a água a 65 graus Celsius, tirar calor dela, fazer o trânsito dessa água líquida para gelo e depois botar ela na geladeira para transformar em gelo. Então, beleza, pessoal? Professor, e se tiver, por exemplo, outro calor latente? Aí sim, é a soma de todos os calores. Se tiver 2 calores latentes e 3 sensíveis, você vai ter que calcular tudo e depois somar. Certo, pessoal? Vai dar trabalho, mas não é difícil. Uma vez estudado esse gráfico, agora a questão é realizar treinos. Fazer exercícios ajuda bastante. É complicado fazer a interpretação? Só que se você treinar, essa complicação ela se esvai. Certo, pessoal? Até a próxima aula.